Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui 8h08 e hoje é quarta-feira com cara de sexta-feira. 8 de julho. Sim, amanhã, no estado de São Paulo, é feriado, 9 de julho. E estamos aqui hoje nesta data interessante, uma quarta com cara de sexta-feira. Muita gente já programada para viajar, isso, aquilo, tal. Que maravilha, que beleza. Olha, não sei se eu vou viajar, eu ainda não sei o que eu vou fazer no feriado. Bom, vamos ver o que eu decido, se eu vou viajar, se eu não vou. Mas olha só, estamos aqui ao vivo na live no @alexandrides.prof no Instagram. Mas você tem aqui acesso no Spotify e no YouTube, canal Arremate Legal, para você assistir não apenas essa, mas todos os outros episódios, porque a live vira episódio para você ver quando, onde quiser. Isso é muito interessante. E olha só, hoje vamos falar o seguinte, eu recebi essa semana um questionamento de uma pessoa, que eu estava falando: "Ah, eu conheci ela, sou leiloeiro, tal, não sei o quê". E aí ela começou a fazer algumas perguntas sobre leilão, e aí ela fez uma pergunta que eu quero trazer para você. Olha só que interessante. E olha como a gente observa perspectivas das pessoas e com base nessas perspectivas, a gente acaba buscando interpretações, né, e, entender como que as pessoas pensam. Ela falou assim: "Bom, primeiro eu estava falando: 'Nossa, eu sou leiloeiro, tudo'", ela: "Nossa, realmente tem muita é mais barato comprar em leilão?". Esse é um senso comum. Todo mundo que você vá conversar, e fale a respeito de leilão, então, ó, você é advogada, você é advogado. Tem uma argumentação muito simples, fala assim: "Ó, você quer comprar mais barato? Beleza". Porque essa é uma visão que todo mundo tem. Só que aí ele me falou assim, ele falou assim: "Mas me fala uma coisa, por que que está tão barato? Deve ter algum problema aí escondido". Olha só, e o pensamento que ele trouxe desse problema escondido, foi no sentido inicial, putz, esqueci de passar aqui a gravata por baixo do negocinho aqui para ela ficar presa. É, pessoal, eu fiquei entretido aqui antes de começar a live e esqueci. Agora sim, para ela ficar bonitinha, né. Bom, e aí, olha só que interessante, então a pergunta foi: "Por que que tá tão barato no leilão?". Deve ter alguma coisa errada aí. E eu falei assim: "Olha que interessante". Essa é uma pergunta que poucas vezes é feita e que isso pode evidenciar um certo preconceito e uma certa objeção em querer participar de leilão. É uma objeção. Porque a pessoa que pensa assim, ela fala: "É, tá mais barato, mas eu nem vou ver porque tem coisa errada aí. Tem alguma coisa que tá comprometendo esse imóvel". E uma das coisas e a percepção que eu tive ao perguntar: "Mas por que que você acha isso?", e essa pessoa me trouxe a visão dela com relação: "Ah, deve ter algum problema estrutural, deve ter algum problema no imóvel em si", né. E eu falei assim: "Olha que interessante". E aí a gente começou a conversar e alongamos a conversa, e quando eu comecei a falar, eu comecei a bom, deixa eu fazer aqui a minha depuração. É claro que você tem uma regra que estabelece isso, né, então você tem tanto no Código de Processo Civil, que estabelece a regra para os leilões, judiciais, né, você vai também para a jurisprudência, óbvio, aí fala de lance civil, tudo, mas aí você vai, por exemplo, a Lei de Alienação Fiduciária, cujo critério, o primeiro leilão é o valor da garantia atualizada e o segundo é o valor da soma de todas as dívidas, que geralmente é menor do que o valor do próprio bem. Quer dizer, eu comecei a pensar e falei assim: "Bom, olha só,
eu dei um argumento para ele, inicial. Eh, o objeto do leilão, o imóvel que está em leilão, ele tem como objetivo garantia de uma dívida ou de várias dívidas, né, então vamos pensar no processo falimentar. E o objetivo do leilão é transformar o patrimônio, o imóvel, em dinheiro. Transformar em dinheiro. Então, se o objetivo é transformar em dinheiro, a gente precisa dar liquidez a um bem que não costuma ter liquidez. Por que não costuma ter liquidez? Ó, eh, a venda de imóveis no mercado tradicional, ela requer tempo. Como assim requer tempo? É, não é rápida a venda de imóveis. Não, você anuncia tudo. Claro, não é uma regra absoluta. Claro, tem várias influências, localização, valor que você coloca, e aí é justamente esse o ponto que eu quero chegar, isso, aquilo, tal. Mas olha só, vamos imaginar o seguinte: você ao vivo, você aqui no podcast Arremate Legal no Spotify ou no YouTube. Você está apertado e quer vender um imóvel porque você tem uma necessidade qualquer, uma necessidade qualquer. Você vai tender muito a vender por um valor mais barato do que você imaginou ou até do que vale aquele bem, porque você quer fazer com que haja liquidez. Então, como o objetivo do leilão é liquidar o patrimônio do executado, daquela garantia, transformando em dinheiro, porque é dinheiro que vai ser usado para pagamentos, você tem que naturalmente gera-se desconto, que não pode ser um preço vil. E aí nós temos a interpretação de preço vil, uma delas estabelecida no próprio Código de Processo Civil, o 891, parágrafo único, que fala: não é considerado lance vil o lance, olha só, e essa interpretação é muito o lance de 50% do valor ou aquele fixado pelo juiz. Ou aquele fixado pelo juiz. Então, se o juiz fixar 40%, não é lance civil, porque o juiz fixou. Claro, pode ser objeto de recurso, isso, aquilo, claro que pode ser objeto de recurso, mas se o juiz fixa ou, na falta de fixação do juiz, 50%, não é tido como lance civil. E olha só que interessante, se a gente for para o leilão falimentar, ou seja, o imóvel foi arrecadado numa falência e determinada a venda desse bem, lá na falência são 3 chamadas. Primeira, 100% do valor atualizado do imóvel. Segunda, 50% do valor atualizado do imóvel. E na terceira chamada, o valor é qualquer um. E a lei falimentar, a lei 11.101 de 2005, ela é clara em falar o seguinte: não tem a aplicabilidade do conceito de lance civil no leilão falimentar. Maravilha. Bom, então, olha só, eu tive uma explicação interessante. Porque a pessoa fala assim: ah, deve ter coisa errada aí. Não, é claro que existe uma dívida a ser paga. O objetivo de escutir, de fazer com que haja o leilão é fazer com que aquela garantia seja realmente convertida em dinheiro. O produto da arrematação é que vai ser usado para pagamento aos credores. Por isso que nós vamos ter o deságio, o desconto, a venda por um valor que não seja vil. Então, essa é uma argumentação. Só que do outro lado, ele me fez refletir uma coisa. É, não tem nada de errado com o bem? Bom, esse não tem nada de errado com o bem não é absoluto. Não é absoluto. Por quê? Vamos fazer uma outra ponderação. Uma ponderação documental. Documentalmente,
é imprescindível a análise do caso, do objeto do leilão, da oportunidade que está em leilão, para que você, então, possa identificar eventuais questões documentais que possam gerar uma necessidade de regularização. Que possa gerar uma necessidade de regularização. Olha que interessante. Por exemplo, você vai falar de novo da aquisição originária e derivada? Não, isso daí é uma coisa que cabe aqui agora. Mas vamos pensar o seguinte: é, o objeto leilão é uma casa, foi avaliada uma casa. Aliás, tô analisando aqui uma casa no Jabaquara aqui, que eu fui nomeado para fazer o leilão. E aí o que acontece? Vamos imaginar que não tenha na matrícula de imóvel a averbação da construção. Isso é uma irregularidade na matrícula. Do ponto de vista dominial, ou seja, o titular do domínio é realmente o executado, e isso, beleza. Não tem problema com relação ao princípio da continuidade, né? Aquisição originária, derivada, porque é derivada, tal, pá. Mas tem um problema de averbação na construção. Essa situação é uma situação que você tem que levar em conta e você, no mercado tradicional imobiliário, vamos imaginar, vamos lá para o mercado tradicional. Você não compraria sem ter ou uma imposição para o vendedor de regularizar a construção antes da compra, ou você não compraria no mercado tradicional o imóvel sem buscar, já que não vai regularizar, dá um desconto aí, porque eu, comprador, vou ter que regularizar a construção. Então, o teu imóvel não vale X menos o custo dessa regularização. Percebeu como no mercado tradicional você tem essa influência, né? Então, é claro que nos leilões você também tem influências de irregularidades. O custo da regularização é diferente, por exemplo, da propriedade do que de uma compra e venda, tal. Claro, pode ser até menor. Caraca. Por quê? Porque a carta de arrematação é mais barata que a escritura de compra e venda. A carta de arrematação é mais barata que a escritura de compra e venda. A carta de arrematação é mais barata que a escritura de compra e venda. Já falei isso para você? É. E olha só, então, claro que o imóvel está sendo vendido mais barato, só que você também tem que, no leilão, sim. Então é porque, para a gente dar liquidez para pagamento dos credores, transformar o imóvel ou direito sobre aquele imóvel no produto da arrematação que vai ser distribuído para os credores no concurso de credores. Perfeito. E o fato de que irregularidades também seriam objeto até de negociação no mercado tradicional, entram nessa conta do desconto, tá? Entram na conta. Aliás, é interessante porque há uma visão por parte, por exemplo, de alguns que, bom, então pagou mais barato, se assume toda essa irregularidade, e assume mesmo, tá? A regularização da propriedade de tudo que está no imóvel ou tudo que está relacionado ao imóvel compete ao arrematante, o trabalho e o custo. E aí vem uma terceira observação que eu trago aqui que justifica, nessa complementação, justifica o valor mais em conta, muito mais em conta, de comprar imóvel por meio do leilão, arrematar imóvel, que é o imóvel em leilão é vendido sem garantia e é uma venda ad corpus. Opa, peraí, olha que interessante isso. Por que que é uma venda ad corpus? Porque é do jeito que tá, no estado em que se encontra. E ad corpus por quê? Porque aqui as limitações, a área, ou seja, a questão da sua área total, as dimensões desse imóvel são irrelevantes. É o imóvel tal como está anunciado ad corpus, sem garantia, no estado em que se encontra.
Veja que isso daí está sempre, pelo menos nos meus editais de leilão, todo edital de leilão tem isso, tá? Que é o imóvel em leilão está sendo vendido sem garantias no estado que se encontra e é uma venda de corpos. Competindo ao interessado, competindo ao arrematante a regularizar tudo. Tudo. Opa, olha o ônus, olha a carga. E aqui é claro que é, a preocupação dessa pessoa, quando ela começou a me perguntar, foi: ah, deve ter alguma coisa de errada com o imóvel, estruturalmente, isso, aquilo. E olha só, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A avaliação, ela não chega necessariamente nesse pormenor, muitas vezes. Então, por exemplo, uma avaliação por oficial de justiça. O oficial de justiça, quando avalia, ele vai lá, certificado fé que vale 300 mil. Por pesquisas que fiz de mercado. Muitas vezes ele nem entrou no imóvel. O perito, muitas vezes, aí sim, quando é perícia, muitas perícias estabelecem, olha, o estado do imóvel é necessitando de pequenos reparos, né? E aí, porque isso afeta o valor que ele vai estabelecer, mas na perícia que ele está fazendo. E aí, até já vi, grande monta de reparos, tal, e aí ele considera tudo isso. Sim, considera. Tá? Então, o que você acaba tendo é realmente uma vertente. Até eu estou terminando um edital hoje pré-protocolo. É uma casa maravilhosa em Ubatuba. Cara, que casa maravilhosa, avaliada em 2 milhões, 2 milhões e 30, tal, casa maravilhosa, tal. E aí na avaliação, o perito colocou que no momento da avaliação só tinha matrícula mãe, né? Ele falou assim: olha, tendo em vista essa situação, que não tem habite naquele momento, tudo tal, pá, ele considerou que uma redução na avaliação de, não lembro se foi 400, 300 mil, teve uma consideração de abater o valor. Então, o que que você tem aqui? Você tem que a avaliação não necessariamente vai chegar nos detalhes que aquele imóvel possui. Então, claro que pode ter, você pode arrematar e entrar no imóvel e só precisar fazer uma pintura. É, pode ser. Mas você pode arrematar um imóvel que a reforma é muito mais profunda. E isso não foi objeto da avaliação, porque a venda é no estado em que se encontra. Percebeu o risco assumido? Claro que alguns, olha só, tem uma palavrinha mágica que eu sempre falo para quem tem interesse em arrematar. A palavrinha mágica é previsibilidade. Previsibilidade, previsibilidade, previsibilidade. Muitas coisas você consegue prever, antever. E aí, com isso, você fala: bom, eu consigo pôr, ó, na conta, na calculadora. Aliás, você sabe que eu tenho uma calculadora, né? Ó, quem vai ver pelo podcast no Spotify e no YouTube, eu sempre coloco na descrição o acesso para você ter essa calculadora, tá? Calculadora de análise de viabilidade de leilão, viabilidade financeira, que você vai ter estimativas interessantes, interpretações interessantes, tá? Você que está aqui na live, pô, entra no meu site alexandrides.prof, tá? E entra na comunidade, até hoje eu vou postar, eu vou fazer a menção aqui da calculadora, tá? E aqui, olha só que interessante, quando você acaba tendo essa previsibilidade, você consegue antever, principalmente regularização documental, você consegue muito antever. Algumas questões, a profundidade da reforma, você não consegue necessariamente prever, mas você tem estratégia para prever, para fixar, para estabelecer, tá? Então, é interessante você ver também essa realidade, tá? Então, quando você está realmente
analisando uma oportunidade, e eu falei para ele isso, eu falei assim: "Olha, por isso que você precisa entender as regras do jogo e os porquês da regra do jogo". E aí, sinceramente, eu acredito que essa pessoa que eu conversei vai começar a olhar oportunidades de leilão para arrematar. Porque eu quebrei uma objeção dela. Eu quebrei uma objeção que era uma forma pré-conceituosa de ver o porquê que ou ter a noção do porquê que o imóvel é colocado à venda em leilão. Então perceba que quando olha só, se você ó, me falem aí quem está na live, você está como investidor, investidora ou você está como advogada, advogado? Eu sei, eu estou vendo aqui alguns aqui, deixa eu agradecer aqui a Jéssica Ferreira, bom dia, Jéssica, MMQBR, nem sei quem é você, me fala o teu nome aí. Marcelo Vignoli, bom dia lá de aqui, Itanhaém, grande, meu amigo, e o livro? Já saiu o teu livro? Né? Aqui o Wendler, Luciana, obrigado. Jota, opa, meu amigo. Aqui Rocha, beleza. Regis, valeu também. Obrigado a todos vocês. Falando em livro, Breaking News. Breaking News. Ficou pronta a capa do livro que eu escrevi um artigo, um livro coletivo, uma obra coletiva, a obra do professor Araquém de Assis, coordenada pelo professor Araquém de Assis e pelo professor Gilberto Bruschi, que me convidaram para escrever um artigo e vai sair, tá no prelo, saiu a capa. Cara, abemos capa. Eu até vou colocar no Stories daqui a pouco. Abemos capa de livro, tá? Então, novidade interessantíssima hoje. Eu vi, eu estava chegando em São Paulo, tal, tá lá, ele postou no Instagram. Então, ó, você é advogada, você é advogado, você vai se deparar com clientes que querem arrematar imóvel em leilão e ele vai ter esse tipo de objeção. Vai, passando. Vai. Ó, eu não tinha cantado até agora, né? E essa objeção, você precisa, ó, pensar, bom, então, eu tenho um caminho aqui. Porque ele não deixa de ter razão de riscos. Ele não deixa de ter razão de riscos. Não deixa. Não deixa. Mas esses riscos são calculados e, em grande parte, são previsíveis e entram na conta do investimento. E você que eventualmente vai me ver ou está aqui ao vivo no Instagram, 8 horas e 8 minutos, live no Instagram, Arremate Legal, é a live no @alexandrides.prof. E você que está aqui no YouTube ou no Spotify, Arremate Legal. Flávia, bom dia, Flávia. Ó, Flávia, você chegou agora. Eu sei que você vai ver depois no YouTube ou no Spotify, no canal Arremate Legal, a íntegra desta live que eu estou aqui fazendo, vai virar podcast. E sabe o que eu tô falando, Flávia? Uma objeção muito interessante que eu ouvi de uma pessoa essa semana, que foi assim: "Ah, mas por que que tá tão barato assim no leilão o imóvel? Deve ter coisa errada com ele, deve ter algum problema". Aí eu falei assim: tem motivo para isso. E aqui eu até agora estava explicando esses motivos e o quanto que é importante você como advogada, e eu sei que você atua fortemente na área de leilões, Flávia, você como investidor, como investidora, entender que essa objeção ela afasta pessoas que não têm uma assessoria especializada, que não se aprofundam no conhecimento de leilões, porque o fator previsibilidade faz com que você tenha a maioria desses riscos
compreendidos antes para entrar na conta do investimento. Mas é claro que sempre vai ter um fator de e aí? Uma pessoa me perguntou ontem: "Pô, quero ver o imóvel, é possível?" Porque vendo o imóvel, você entra no imóvel e entrando no imóvel você fala: "É, olha, ó, tem uma infiltração aqui. Eu acho que eu vou ter que dar uma mexida nesse telhado." Perceba como você tem, percepções que muitas vezes não está na avaliação, porque foi feita por oficial de justiça, ou muitas vezes não está bem descrita numa avaliação pericial. Então, é claro que o imóvel está indo mais barato para transformar o patrimônio, para dar liquidez a esse patrimônio com o produto da arrematação para ser distribuído entre os credores, no concurso de credores. É claro que você também tem esse deságio estabelecido porque a venda é ad corpus, no estado em que se encontra e sem garantia, competindo a arrematante toda a regularização. Percebeu como o ônus para o arrematante é grande? O arrematante tem um ônus muito grande de regularizar não só a parte dominial, ou seja, a parte registral. E quando eu falo em parte registral, eu não estou falando só da propriedade. Eu estou também falando do quê? De averbação da construção, de levantamento de constrições. Aliás, foi esse artigo que eu escrevi no livro que vai sair do professor Araquém de Assis, tá? Ó, topzera. Até vou perguntar qual é a data de lançamento, porque eu não tô ansioso, tô ansioso. Leite Souza Advogados, bom dia, seja bem-vindo. Então, perceba como os ônus que o arrematante assume tem a contrapartida do bônus, que é pagar 50% do que vale, pagar 60% do que vale o imóvel. Ou no leilão falimentar, pagar o valor que eu já vendi imóvel, ó, teve um que eu vendi um imóvel de 8 milhões avaliado, ele saiu por 2,5 milhões. De 8 seria 4. Primeira praça, 8. Segunda, primeira chamada, porque no leilão falimentar falam de chamadas. Primeira chamada, 8. Segunda chamada, 50%, 4 milhões. Terceira chamada, qualquer valor, disputa, 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 2,5 milhões. Teve impugnação, o Tribunal de Justiça homologou. Homologou, homologou. Beleza? Então, por quê? Porque na falência não tem o conceito de lance vil, de preço vil. É mais vantajoso? Muito mais vantajoso. Mas o leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Você vai por isso que eu falei, tem calculadora. Entra aqui na comunidade, entra na comunidade. Se você não está na comunidade, entra na comunidade, é só clicar. Ó, quem está na live tem um botãozinho aqui para clicar. Se você está vendo no podcast, Arremate Legal, que está no Spotify ou no YouTube, na descrição do vídeo tem também, tá? Tem o link para você entrar. E aí você vai ter acesso a uma calculadora de análise de viabilidade financeira da arrematação, onde você vai ter condições de ter estimativas de custos frente ao investimento que você quer fazer naquela arrematação. Vale muito a pena. Marcelo Antônio, bom dia. Ó, Schopenhauer. Nossa, eu não consigo falar seu sobrenome, meu amigo. Seja bem-vindo. Você é advogado ou investidor? Me fala aí. Porque a live de hoje, que virá, ó, você vai ter acesso no podcast Arremate Legal no YouTube e no Spotify, na íntegra. Eu tratei aqui, estou falando, aliás, de um tema muito interessante e que precisa ser bem avaliado. Por que que o imóvel em leilão é muito mais barato do que ele vale? Tem coisa errada aí. Essa é a objeção que os investidores têm, alguns deles. Essa é a objeção
que você, advogada, você, advogado, precisa quebrar do seu cliente. Então, é realmente uma situação que você tem muito interessante de ser observado na prática, para que justamente isso reverbere no quê? Em mais uma pessoa querendo arrematar, para você, advogada, você, advogado, mais um potencial cliente, tá? Então, é relevante você pensar nisso. E é real, pessoal, é real, é real, é real. E tem gente que é que ele teve a oportunidade, essa pessoa teve a oportunidade de conversar comigo e com o tempo, tudo tal, e isso fez com que eu tivesse a possibilidade de explicar para ele. Agora, será que ele vai começar a arrematar? Eu acredito que sim, que ele vai começar a pensar em arrematar, pelo menos pensar. Bom dia, Ricardo Borges, advogado. Ó, essa live de hoje tá incrível. Assiste depois no Spotify ou no YouTube, Arremate Legal. E aí, olha que interessante, quando você pensa desse jeito, você vai destacar um fato importante, porque é, quando você quebra a objeção de alguém, ele talvez não imediatamente, isso é uma coisa muito interessante. Ah, deixa eu tomar o café que tá ficando frio. Sempre fica frio. Eu fico falando mais que a boca e aí fica frio, né? Ó, e daqui a pouco eu tenho que gravar o Adnocast, o podcast da Adnotare. Daqui a pouquinho, né? Mas ó, quando você é advogada, você é advogado. Eu tô falando para você, advogada, advogado. Mas o investidor tá me ouvindo também, a investidora tá me ouvindo também. O que que eu quero dizer é o seguinte, é, quando você quebra objeções explicando para o teu cliente, explicando para um potencial cliente, o quanto é interessante e o quanto que os riscos são, na sua esmagadora maioria, previsíveis, a ponto de você colocar na conta do investimento que vai ser feito, para que com isso você consiga efetivamente fazer um bom negócio. E para isso a calculadora que eu criei, né? Eu criei a calculadora com a minha experiência, tá? Fui eu que fiz as fórmulas. Fui eu que fiz as fórmulas. E até eu já tô pensando numa expansão, tá? Já tô pensando numa expansão. Maria! Ó, daqui a pouquinho eu vou entrevistar a Maria no Adnocast. Maria, você deve estar a caminho, ou se já bobear, já chegou no estúdio do Capobianco. Daqui a pouco eu tô aí. Terminando a live, eu já pego minhas coisinhas e vou para aí. Eu tô pertinho, tá? Eu tô no Tatuapé, o estúdio Capobianco também é no Tatuapé, então daqui a pouquinho eu tô aí, tá? Para te entrevistar. A gente vai falar sobre Reurb. Reurb. Ó, e eu vi, ela preparou um briefing muito legal mesmo, que eu já analisei, ó, daqui a pouquinho. E aliás, sigam a Adnotare também no YouTube, tá? A Adnotare no Instagram, tal. Pessoal, conhecimento gratuito, ainda tem muita coisa. Claro que a Adnotare você pode se associar, claro que eu tenho cursos, sim, eu tenho cursos eu tenho uma mentoria incrível. Pessoal, ó, tem muita coisa gratuita e tem coisa que você precisa se aprofundar mais. Vem comigo que primeiro entra no meu ecossistema da comunidade Arremate Legal. Só isso daí já vai te dar um ganho de conhecimento incrível. Todos os dias eu busco fazer aqui a 8 horas e 8 minutos a live, então vem, tá? É, e aqui, olha só, para fechar aqui a live, aqui para fechar o nosso podcast. A pessoa investidora bem instruída é uma pessoa que vai investir em leilão de imóvel. E ela tem objeções como essa que eu trouxe aqui. Como essa que eu trouxe aqui. Tem coisa errada porque tá muito barato. É claro que tem que fazer,
O leilão é lucrativo e é seguro, mas é trabalhoso. Todo leilão é, dependendo da análise que é feita, vai ter realmente lucratividade e segurança, mas é trabalhoso. Então, e a previsibilidade você consegue falar, ó, tá barato? Sim, por conta da busca da liquidez para pagar credores, ok. Isso é a premissa inicial. Mas também você assume riscos arrematante. A arrematação é, ou melhor, o leilão é feita a venda ad corpus, no estado em que o imóvel se encontra, sem garantias, competindo ao arrematante regularizar tudo. Então isso vai fazer com que ele tenha responsabilidades que geram custo, óbvio. E não é apenas regularização da propriedade necessariamente, não é apenas levantamento de constrições, tá? Com relação à reforma, averbação de construção e outras tantas questões que podem ter, mas você tem, na sua grande maioria, a previsibilidade e a calculadora para você ter a estimativa do investimento. Beleza? É isso aí. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Quem chegou agora, quem chegou depois, né, na live, entra lá, YouTube ou no Spotify. Spotify com imagens. Imagens, me dê imagens. No YouTube ou Spotify, Arremate Legal. Arremate Legal. É o meu canal para você assistir essas lives lá. Muito conteúdo interessante, vale muito a pena. Sim. Entra na comunidade Arremate Legal que tem o quê? Tem conhecimento gratuito, informações, dicas. Eu trago muita coisa lá e, é claro, oportunidades e também meus cursos. Vem fazer curso comigo, vem fazer mentoria comigo, vem ganhar dinheiro, vem ganhar dinheiro, tá? Os leilões mudaram a minha vida e hoje eu tenho condições de te ensinar tudo, até porque, como eu sou leiloeiro, eu não advogo. Então eu quero passar para você o conhecimento. Você é advogada, você é advogado, eu quero passar o conhecimento para você advogar nessa área. E você, investidor e investidora, vai ter conhecimento também. E sempre eu falo, importante você ter assessoria especializada em negócios imobiliários de leilão. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Deixa eu pegar meu malhete. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.